Ok, agora estou pronto! Depois de treinar incessantemente por 3 minutos, eu finalmente posso analisar um dos episódios mais importantes de Bob Esponja, se não o mais importante. Povo da Terra e do Mar, sejam bem-vindos ao A Palavra de Netuno. E no final de agosto, vazou um conteúdo de Bob Esponja que até então estava perdido. Foi divulgado no servidor do Discord e na página do Twitter da The Art of SpongeBob o storyboard completo do episódio piloto de Bob Esponja, no caso de SpongeBoy Ahoy. Infelizmente, foi pedido para que a página The Art of SpongeBob removesse o storyboard de suas redes sociais. Quem pediu, eu não sei. Mafiosos da Nickelodeon, talvez. Eu farei uma oferta que você não pode recusar. Bom, mas eu baixei. O quê? Não é o NFT. De junho de 1997. Marquem essa data, porque foi nela que Stephen Hillenburg e Derek Drymon finalizavam o storyboard do episódio piloto de Bob Esponja, ou SpongeBoy Ahoy, como era chamado na época. Apesar do storyboard ter sido feito por eles, tiveram mais artistas encabeçando o episódio piloto. Stephen Hillenburg, que dispensa apresentações, ele é simplesmente o criador do desenho. O cara que nos anos 80 iniciava o processo de concepção de uma das animações mais bem-sucedidas da história, com o quadrinho The Intertidal Zone, que apresentava Bob, a esponja, que ainda não tinha a aparência final do Bob Esponja. Anos depois, ele iniciou sua carreira de animador na série animada A Vida Moderna de Rocco. Que seria o início de carreira de vários artistas que trabalharam em Bob Esponja Calça Quadrada. É, bastante gente. Durante esse tempo, trabalhando em A Vida Moderna de Rocco, o Stephen Hillenburg voltou a mexer nesse personagem que ele tinha criado tantos anos antes. Rocco teve seu episódio final em 1996, e nesse ano o Stephen já estava trabalhando numa bíblia para sua série subaquática. Nessa bíblia, ou Pit Bible, como é chamada, há justamente desenhos de 96, sendo que ela só foi ser concluída muito provavelmente em 17 de janeiro de 1997, como é mostrado nessa página mal escaneada. A produção dessa bíblia foi feita em parceria com o Tim Hill, que também coescreveu o episódio piloto. Tim Hill foi um dos que trabalhou em A Vida Moderna de Rocco e foi parar em Bob Esponja. Ele esteve presente em 11 episódios da primeira temporada, voltando apenas para o filme de 2004, do qual ele escreveu o roteiro e dirigiu o storyboard junto a outros artistas. O Tim Hill, depois do primeiro filme, trabalhou na 4ª temporada e em um episódio da 5ª, voltando apenas para o 3º filme de Bob Esponja. Inclusive, é ele quem narra o início do filme. These islands play host to a vibrant ecosystem below, a vast organism known as the coral reef. Esse início do 3º filme é um erro absurdo. E finalmente chegamos a Derek Drymon. Dryman? Escreveram o nome do cara errado na capa? Será que foi o Stephen que fez isso? Bom, talvez tenha sido o Derek que fez isso entrar no episódio oficial. Escreveram o nome do Stephen Hillenburg errado nos créditos iniciais do episódio piloto. Inclusive, escreveram o nome de bastante gente errado na primeira versão do episódio, de 1997. Mas, continuando. Se tem alguém, além do Stephen Hillenburg, que merece aplausos de pé, é o Derek Drymon. Seu início de carreira também foi em A Vida Moderna de Rocco, e ele foi roteirista, artista de storyboard, diretor criativo e produtor supervisor das primeiras 3 temporadas e do primeiro filme de Bob Esponja, além de ter co-escrito a música de abertura do desenho e também a música Ei Meus Amigos, do episódio Caçador de Água Viva. Ei, meus amigos, preciso contar.
Sem falar que ele foi responsável por escrever e desenhar muitas das histórias em quadrinhos de Bob Esponja. Tivemos Nick Jennings na produção do episódio como diretor de arte e Alan Smart como diretor de animação. Jennings trabalhou nas primeiras 3 temporadas e no primeiro filme de Bob Esponja, enquanto Alan Smart só foi deixar de trabalhar em Bob Esponja depois de 13 temporadas, 2 filmes e alguns episódios de The Patrick Star Show. Bom, o episódio piloto de Bob Esponja começou a ser idealizado como uma road trip do Bob Esponja, ou Sponge Boy, e do Lula Molusco. Seria basicamente uma viagem de barco com os dois. A ideia parece bizarra, mas lembre-se que foi essa ideia que deu origem ao episódio Entrega de Pizza. Engata marcha! Engata marcha! Me passa a direção, Bob Esponja! Me passa a direção! Mas depende de como é a execução. O terceiro filme do Bob Esponja, Sponge on the Run, também utilizou a ideia de road trip. E meu amigo, deu não. Isso vai ser tipo um desses filmes de amigos. Somos os amigos. Não sei se esse é o caso, Patrick, mas... Por que não? Somos 2 caras atrás de um objetivo comum. E eu vou ter que rever esse filme. Mas a ideia do piloto que foi ao ar veio numa noite em que o Stephen Hillenburg e o Derek Drymon estavam jantando, e foi baseado numa experiência que o Stephen teve quando era escoteiro. Em 1997, eles fizeram um pitch para os executivos da Nickelodeon. O Stephen fez o possível para essa apresentação ser o mais imersiva possível. Então ele usou uma camisa havaiana, levou um aquário que continha os desenhos dos personagens e botou uma música havaiana para tocar ao fundo. Um dos executivos da Nickelodeon, o Eric Coleman, disse que essa preparação e imersão deles foi, em suas palavras, pretty amazing. Após receberem o dinheiro, o Stephen Hillenburg, Derek Drymon e Nick Jennings tiveram apenas 2 semanas para apresentar o episódio para Nickelodeon. E rapaz, eles conseguiram! Depois de 2 semanas, eles retornaram para uma nova apresentação. O Derek Drymon achou estressante, mas para ele a apresentação foi um sucesso. A maior preocupação deles eram os executivos saindo da sala, porque estavam sem ar de tanto rir. Um dos executivos, o Albie Hatch, disse que queria ter aquela performance gravada em vídeo. Todos nós queríamos, Albie, todos nós! E a culpa agora é sua de não termos isso. Bem, com a ajuda do Tim Hill e do Nick Jennings, o Stephen Hillenburg finalizou o pitch e Bob Esponja Calça Quadrada foi vendido para Nickelodeon. E o Derek Drymon deixou bem claro que eles estavam prontos. O episódio piloto de Bob Esponja não é tão fácil de se achar nos DVDs. Claro, hoje em dia dá pra assistir facilmente pela Paramount Plus, mas numa época que o streaming não existia, você tinha que recorrer aos DVDs. Mas o episódio piloto não tá no DVD da primeira temporada. Isso aconteceu porque a Nickelodeon não quis pagar os direitos autorais pela música do Tiny Tim, que toca no final do episódio. Lá fora, o episódio pode ser encontrado no DVD da terceira temporada, enquanto aqui, no DVD os 10 melhores momentos. Então vamos assistir e conversar um pouco sobre o episódio piloto de Bob Esponja. E o episódio começa com o narrador francês, o primeiro personagem a falar em toda a série. Here we see Bikini Bottom, teeming with life, home of one of my favorite creatures, SpongeBob SquarePants. Yes, of course he lives in a pineapple, you silly. E claro, com a voz do Tom Kenny, que é acreditado 2 vezes nos créditos finais. Tom Kenny, que também é o voice actor do Bob Esponja e do Gary. O Bob Esponja acorda, se arruma, faz exercícios e sai de casa para enfrentar o seu destino. Mas não sem antes ser encorajado pelo nosso querido Patrick Estrela. Go, SpongeBob! Com a voz do Bill Fagerbach, ou Faberbach, como foi escrito errado nos créditos da versão de 1997. Essa versão que estamos assistindo é a de 1999, e eles cortaram a cena da versão de 1997, mais especificamente a abertura. Go, SpongeBob! SpongeBob SquarePants! Na versão de 99, eles cortaram do Patrick caindo já para o Bob Esponja contemplando o Siri Cascudo. Bem após ponderar, o Bob Esponja desiste de ir ao Siri Cascudo, todo acanhado, e o Patrick aparece e o impede de ir embora, dando apoio moral pro Bob Esponja. Quem costumava dizer, o que você vai comer? Eu mesmo.
Quem fez uma espátula com palitos gigantes na marcenaria? Eu mesmo. Quem é o cubo amarelo com buracos? Eu mesmo. Quem está pronto? Estou pronto. Quem está pronto? Estou pronto. Quem está pronto? Estou pronto. O Bob Esponja corre em direção ao Siri Cascudo e somos apresentados ao Lula Molusco, com a voz do Roger Bumpus. Oh no, SpongeBob. What could he possibly want? Que foi acreditado errado, tanto na versão de 97 quanto na de 99. O Lula Molusco se desespera ao ver que o Bob Esponja poderia estar querendo trabalhar no Siri Cascudo e corre pra dentro, onde somos apresentados ao seu siriguejo, apaixonado pelo dinheiro, como veremos no decorrer da série. E ele tem a voz, é claro, do Clancy Brown. Well, lad, it looks like you don't even have your sea E após uma apresentação atrapalhada do Bob Esponja, o seu siriguejo Lula Molusco prega uma peça nele, dizendo pra ele buscar um item absurdo, só assim ele poderia trabalhar no Siri Cascudo. Saia e me traga uma espátula hidrodinâmica com acessórios de popa e de proa e um motor turbinado e não volte sem trazer tudo. O Bob Esponja sai do Siri Cascudo confiante em sua jornada para encontrar a espátula, mas logo em seguida, vários ônibus chegam ao Siri Cascudo e a fala mais icônica do seu siriguejo é dita: Sentiu o cheiro. Um tipo de cheiro forte, um cheiro forte que cheira cheiroso. Eram anchovas, e elas começam a destruição no Siri Cascudo querendo se alimentar. E a montagem dessa cena é incrível. O seu siriguejo, o Lula Molusco, desesperado, sendo jogados pra cima, pra baixo, de um lado pro outro. Ondas de anchovas destroem o estabelecimento, enquanto o Bob Esponja apenas procura a espátula hidrodinâmica calmamente. Quando tudo parecia estar perdido, o seu siriguejo se despedindo do Lula Molusco, os dois chorando, o Bob Esponja chega da forma mais heróica possível. Estão para subir a bordo, capitão. Alguém pediu uma espátula? Podem dizer que foi um Deus Ex Machina ou uma cena muito conveniente, mas além de ter sido uma resolução muito bem construída, com essa montagem que eu citei anteriormente, casa perfeitamente com o teor da série que viria a seguir. Então Bob Esponja prepara hambúrgueres de siri para as anchovas famintas ao som de Living in the Sunlight, Loving in the Moonlight, do Tiny Tim. Música que muitas vezes é trocada por outras músicas por questões de direitos autorais. Por exemplo, na primeira vez que apresentaram esse episódio no Brasil, eles trocaram a música do Tiny Tim pela abertura do Cat Dog? É isso. Bom, todas as anchovas vão embora e o seu siriguejo fica feliz com a grana que recebeu. O desfecho do episódio é com o Patrick, que chega ao restaurante e pede um hambúrguer de siri. E isso acontece. A cara do Patrick aqui é muito boa. O piloto acaba aí. E pessoal, com certeza a versão de 1997 pode ser considerado um curta fechado, com começo, meio e fim. Eu não acharia nem um pouco estranho assistir essa animação e logo em seguida ver um filme do Bob Esponja, como o de 2004, por exemplo. Apesar de lá ter alguns personagens que ainda não foram apresentados nesse piloto. O storyboard, apesar de ser muito lindo e mostrar a forma mais básica que temos no episódio, não tem muita coisa de diferente, não. O piloto foi feito exatamente como tá no storyboard. Claro, no storyboard tem a abertura do início do episódio, mas isso apareceu na versão de 97. É muito lindo que essa mídia perdida foi encontrada e muitos agora possuem ela guardada. Afinal, esse episódio é referência para a qualidade e a história de sua produção um marco para Bob Esponja. Bob Esponja Calça Quadrada começou aí. Sua história é extensa, mais de 20 anos nas costas. Mas esse foi o seu começo. Dá pra sentir em cada traço desenhado à mão nesse storyboard o quão árdua foi a jornada para a conclusão desse piloto e o quanto os responsáveis por ele se dedicaram. Stephen Hillenburg trabalhou para Nickelodeon na animação A Vida Moderna de Rocco. E quando ele teve a oportunidade de apresentar o seu projeto, ele a agarrou e criou assim uma das melhores animações da história. Uma das mais amadas, com toda certeza. Para aqueles que buscam realizar seus projetos e sonhos, não pulem para o final. Agarrem cada oportunidade e vivenciem a jornada.
que vocês vão chegar lá. E principalmente não desistam dos seus sonhos, porque nós podemos perder uma das melhores realizações do mundo, como Bob Esponja foi e continua sendo. Bom, pessoal, esse é o último episódio do ano e eu espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu gostei e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um fortíssimo abraço, feliz ano novo e até a próxima!